Menina de vestido vermelho. Se aproxima de um homem rico e pede um favor inusitado. Ricardo Mendoza ajustava a gravata pela terceira vez naquela noite, enquanto observava os convidados da festa beneficente circular pelo salão do Hotel Copacabana Palace. Como um dos principais empresários do Rio de Janeiro, estava acostumado com esse tipo de evento, mas algo naquela noite o deixava inquieto. Foi então que sentiu uma pequena mão tocar seu braço. Ao abaixar o olhar, viu uma menina de cerca de 4 anos com cabelos cacheados e um vestido vermelho que contrastava com a elegância discreta dos outros convidados. Ela se aproximou dele na ponta dos pés e sussurrou: "O senhor precisa ligar para minha vovó. Ela está esperando há 20 anos." Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A voz da criança era doce, mas suas palavras carregavam um peso que ele não conseguia compreender. "Como assim, pequena?" perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela. "Ela se chama Dona Conceição." "Conceição Mendoza", continuou a menina, olhando fixamente nos olhos dele. "Ela mora numa casa bem pequena e sempre fala que o neto dela vai voltar um dia." O mundo de Ricardo pareceu parar. Conceição Mendoza. Um nome que ele havia enterrado nos cantos mais profundos de sua memória, junto com lembranças que preferia esquecer. Como aquela criança conhecia esse nome? "Quem é você? Como você sabe disso?" perguntou, tentando manter a calma. Mas quando ergueu os olhos, a menina havia desaparecido entre os convidados. No chão onde ela estivera, havia apenas um pequeno lenço bordado com flores delicadas. Ricardo o pegou com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente o padrão do bordado. Era idêntico aos que sua mãe fazia quando ele era pequeno. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O empresário guardou o lenço no bolso do paletó e começou a procurar pela menina discretamente. Aproximou-se da organizadora do evento, Patrícia Moreira, uma socialite conhecida em todo o Rio. "Patrícia, você viu uma menina de vestido vermelho por aqui? Deve ter uns 4 anos, perguntou, tentando parecer casual. "Menina de vestido vermelho?" Patrícia olhou ao redor, confusa. "Ricardo, todas as crianças aqui hoje são filhas de convidados conhecidos. Tenho a lista completa e nenhuma usa vestido vermelho." "Tem certeza de que viu uma criança?" "Tenho absoluta certeza", respondeu ele, mas a dúvida começou a se instalar em sua mente. Durante o resto da noite, Ricardo não conseguiu se concentrar nas conversas sobre negócios ou nos discursos sobre caridade. Sua mente voltava constantemente para aquele nome: Conceição Mendoza. Havia décadas que não pensava nela, na mulher que o criara nos primeiros anos de sua vida em uma favela do subúrbio carioca. Ele havia construído uma versão diferente de sua história ao longo dos anos. Para o mundo dos negócios, Ricardo Mendoza era um homem que saíra do nada, órfão desde pequeno, que construíra um império imobiliário através de determinação e inteligência. Ninguém sabia sobre Conceição, sobre a casa humilde onde passara parte da infância, sobre a pobreza que o envergonhava. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao seu escritório no centro da cidade, ainda perturbado pelos eventos da noite anterior. Sua secretária, Márcia, o cumprimentou como sempre, mas ele mal respondeu. Estava prestes a começar uma reunião quando ela bateu na porta. "Senhor Ricardo, chegou uma correspondência para o senhor." "Não tem remetente", disse Márcia, entregando um envelope amarelado. Ricardo abriu o envelope com curiosidade. Dentro havia uma foto antiga, meio desbotada, que o fez perder o fôlego. Era ele mesmo, com cerca de 10 anos, ao lado de uma mulher morena de sorriso gentil, Conceição. Ele se lembrava vagamente daquela foto sendo tirada em um parque próximo à casa dela. Junto com a foto, havia um papel com um endereço escrito em letra cursiva e um desenho infantil de uma casa pequena com flores na frente. No verso da foto, alguém havia escrito: "Ela nunca parou de esperar." Ricardo cancelou todas as reuniões do dia. Contra todos os seus instintos de homem prático, decidiu investigar.
O endereço ficava em Madureira, um bairro que ele evitava há anos. Dirigiu até lá em seu Mercedes, sentindo-se cada vez mais desconfortável conforme se afastava da Zona Sul. O endereço levava a um asilo simples, de paredes amarelas descascadas e jardim bem cuidado. Lar dos Idosos São Francisco, dizia a placa na entrada. Ricardo hesitou antes de entrar, mas a curiosidade era maior que o medo. Na recepção, uma enfermeira jovem o atendeu com simpatia. Boa tarde. Posso ajudá-lo? Estou procurando por uma senhora chamada Conceição Mendoza. Ela mora aqui? O rosto da enfermeira se iluminou. Dona Conceição, claro, ela está no jardim. Sempre fica lá nas tardes. O senhor é parente dela. Ricardo não soube o que responder. Era parente? Depois de tantos anos, ainda se considerava família daquela mulher? Sou um conhecido antigo, murmurou. A enfermeira o conduziu até um pequeno jardim nos fundos do asilo. Lá, sentada em um banco de madeira, estava ela. Conceição Mendoza, agora com cabelos completamente brancos e rosto marcado pelo tempo, mas com os mesmos olhos gentis que ele se lembrava. Dona Conceição, tem uma visita para a senhora, anunciou a enfermeira. A idosa ergueu os olhos e, por um momento, ficou em silêncio total. Então, lentamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, sussurrou ela, como se não acreditasse no que via. Meu menino, é você mesmo? É sim, Dona Conceição, respondeu ele, sentindo um nó na garganta. Eu sabia que você voltaria, disse ela, tentando se levantar do banco. Sempre soube. Sente aqui do meu lado, meu filho. Ricardo se aproximou hesitante e se sentou ao lado dela. Conceição segurou suas mãos com as dela, trêmulas, mas calorosas. Como você me encontrou? Perguntou ela. Uma menina de vestido vermelho me disse para procurar a senhora. Disse que a senhora estava esperando há 20 anos. O rosto de Conceição se transformou em um sorriso radiante. Sofia, minha bisneta Sofia. Eu sabia que ela conseguiria. Sempre disse para ela que você voltaria, que um dia meu neto Ricardo viria me ver. Bisneta? Ricardo estava confuso. Mas eu não tenho família. Fui criado em um orfanato depois. Orfanato? Conceição o interrompeu, com expressão de espanto. Que orfanato, meu filho? Você morou comigo até os 10 anos. Depois seus tios vieram te buscar, prometeram que te dariam estudo, uma vida melhor. Disseram que voltariam para visitas, mas... Não, a senhora está confundindo. Eu fui abandonado em um orfanato quando era bebê. Cresci lá até ser adotado por uma família rica, insistiu Ricardo, mas sua voz faltava convicção. Conceição balançou a cabeça tristemente. Meu neto, você morou comigo desde que tinha 2 anos. Seus pais, meus filhos Maria e João, precisaram partir por causa de problemas de saúde. Me deixaram você para cuidar. Você brincava naquele terreno baldio, subia nas árvores, me ajudava a estender roupa no varal. Ricardo sentiu uma dor de cabeça intensa. Imagens confusas passaram por sua mente. Uma casa pequena, um quintal com um pé de manga, uma mulher cantando enquanto cozinhava. Mas essas lembranças pareciam estar cobertas por uma névoa espessa. Os tios, murmurou ele. Alberto e Carmen Pereira. Eles me disseram que meus pais tinham sido parentes distantes deles, que eu não tinha mais ninguém. Alberto e Carmen. Conceição repetiu os nomes com amargura. Eles prometeram que você teria a melhor educação, que se tornaria um homem importante. Disseram que era melhor para você esquecer a pobreza daqui. Eu acreditei neles, porque queria o melhor para você, meu neto. Mas por que eu não me lembro direito de nada disso? Você era muito novo, e talvez eles tenham achado melhor que você esquecesse mesmo. Pessoas ricas às vezes pensam que a pobreza é uma doença contagiosa, disse Conceição com tristeza. Naquele momento, Ricardo ouviu passos atrás dele. Virou-se e viu a menina do vestido vermelho se aproximando, desta vez acompanhada por uma mulher de cerca de 30 anos. Bisa! Gritou a menina correndo para os braços de Conceição. Você viu?
Eu trouxe o tio rico, igual prometi. Sofia, minha linda, você fez muito bem, disse Conceição, abraçando a bisneta. A mulher que acompanhava a menina se aproximou com um sorriso tímido. Você deve ser o Ricardo, disse ela. Eu sou Fernanda, prima de segundo grau sua, filha da Teresa, irmã da Bisa Conceição. Ricardo olhou para Fernanda tentando encontrar alguma semelhança familiar. Ela tinha os mesmos olhos escuros que ele se lembrava em Conceição e um sorriso caloroso que o fez sentir uma estranha sensação de familiaridade. Prima, murmurou ele. A família inteira cresceu ouvindo histórias sobre você, explicou Fernanda. Como você era inteligente, como adorava ler, como prometeu para a Bisa que ia estudar muito e voltar para visitar ela quando fosse grande. Eu prometi isso? Perguntou Ricardo, sentindo mais pedaços de memória tentando emergir. Prometeu sim, confirmou Conceição. No dia que seus tios vieram te buscar, você me abraçou e disse: Vovó, quando eu for um homem importante, vou voltar e comprar uma casa grande para a senhora. Eu guardei essa promessa no coração todos esses anos. Sofia, que havia ficado quieta ouvindo a conversa dos adultos, puxou a manga do paletó de Ricardo. Tio, você vai morar aqui perto da Bisa agora? Perguntou com os olhos cheios de esperança. Ricardo olhou para a menina, depois para Conceição e Fernanda. Pela primeira vez em anos não sabia o que responder. Sua vida toda havia sido planejada, controlada, previsível. E agora descobria que talvez tudo o que acreditava sobre si mesmo fosse uma mentira. Eu preciso de tempo para entender tudo isso, disse finalmente. Claro, meu filho, respondeu Conceição. Tempo é o que mais tenho. Já esperei 20 anos, posso esperar mais um pouco. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ricardo voltou para casa naquela noite completamente perturbado. Seu apartamento de cobertura em Ipanema, que sempre lhe dera uma sensação de conquista, agora parecia frio e vazio. Ele passou horas olhando pela janela para o mar, tentando organizar os pensamentos. No dia seguinte, decidiu procurar seu advogado, Dr. Augusto Ribeiro, um homem de confiança que cuidava de seus negócios há mais de 15 anos. Augusto, preciso que você faça uma investigação para mim, disse Ricardo, sentando-se na poltrona de couro do escritório elegante. Claro, Ricardo. Do que se trata? Quero que você descubra tudo o que puder sobre minha infância, sobre um casal chamado Alberto e Carmen Pereira, que me criaram dos 10 aos 18 anos. O advogado pareceu desconfortável. Ricardo, por que mexer no passado? Você construiu um império, é respeitado, tem tudo o que um homem pode querer. Algumas pedras é melhor deixar sem virar. Augusto, preciso saber a verdade. É importante para mim. Está bem, mas vai levar algum tempo. Documentos antigos não são fáceis de encontrar. Ricardo notou algo estranho no comportamento de Augusto, mas decidiu não pressionar no momento. Nos dias seguintes, ele se viu pensando constantemente em Conceição e na pequena Sofia. Chegou a dirigir até Madureira 2 vezes, mas não teve coragem de entrar no asilo. Era como se 2 versões de si mesmo estivessem em guerra. O empresário bem-sucedido que ele se tornara e o menino que talvez tivesse sido esquecido pelo caminho. Uma semana depois, Ricardo recebeu um telefonema de Fernanda. Ricardo, desculpe incomodar, mas consegui seu número com a recepcionista do asilo. É sobre a Bisa Conceição. O coração de Ricardo disparou. Ela está bem? Ela está, mas teve uma queda ontem à noite. Nada grave, mas ela ficou muito abalada. Só fala em você, quer saber se você vai voltar para vê-la. Eu vou sim. Vou aí hoje à tarde. Obrigada, Ricardo. Ela ficará muito feliz. Quando Ricardo chegou ao asilo, encontrou Conceição na cama, com um curativo no braço, mas sorrindo ao vê-lo. Meu neto querido, você voltou. Como a senhora está se sentindo? Agora que você está aqui, estou ótima, respondeu ela, fazendo um gesto para que ele se sentasse na cadeira ao lado da cama. Sofia estava lá também, colorindo um desenho em uma mesinha pequena. Tio Ricardo, olha o que eu fiz para você, disse a menina, mostrando um desenho de uma casa com 3 pessoas na frente. Uma senhora,
um homem de terno e uma menina de vestido vermelho. Está muito bonito, Sofia, disse Ricardo, genuinamente emocionado. A enfermeira disse que você é rico, é verdade? Perguntou a menina com a honestidade típica das crianças. Sofia, não se pergunta isso, repreendeu Fernanda, que havia chegado naquele momento. Não tem problema, disse Ricardo. É verdade, Sofia, eu tenho dinheiro. Então você pode comprar uma casa grande para a Bisa, igual você prometeu quando era pequeno? Ricardo sentiu um aperto no peito. A inocência da pergunta o atingiu como um soco. Sofia, murmurou Conceição, não podemos pedir essas coisas para as pessoas. Mas, Bisa, você sempre disse que quando o neto Ricardo voltasse, ele ia cuidar da senhora. Você não está mentindo para mim, né? A pergunta da menina criou um silêncio constrangedor no quarto. Ricardo olhou para Conceição, que tinha lágrimas nos olhos. Não, minha linda, a Bisa nunca mente para você, disse Conceição finalmente. Mas as pessoas mudam, crescem, têm outras responsabilidades. Dona Conceição, disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo. A senhora gostaria de sair daqui, de morar numa casa própria? Ricardo, não precisa... Começou Fernanda. Eu gostaria muito, meu filho, interrompeu Conceição. Mas não tenho condições. Minha aposentadoria mal paga este lugar. E se eu conseguir uma casa para a senhora aceitaria? Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas novamente. Você faria isso por mim, depois de todos esses anos? Faria sim. Sofia deu um pulo de alegria. Eu sabia que o tio Rico ia cuidar da Bisa. Naquela noite, Ricardo teve o primeiro sonho com lembranças reais de sua infância em anos. Sonhou com uma casa pequena, com Conceição cantando enquanto preparava o almoço, com ele mesmo brincando no quintal. Acordou com uma certeza estranha. Aquelas não eram invenções de sua mente, eram memórias verdadeiras. Na semana seguinte, Ricardo começou a procurar uma casa para Conceição. Queria algo simples, mas confortável, em um bairro tranquilo. Encontrou uma casinha em Vila Isabel com 2 quartos, uma sala ampla e um quintal pequeno com espaço para um jardim. Quando mostrou as fotos para Conceição, ela chorou. É perfeita, meu filho. Muito mais do que eu jamais sonhei. A senhora tem certeza? Posso procurar algo maior, melhor? Não, Ricardo. Essa casa tem cara de lar. É exatamente o que eu sempre quis. Durante o processo de compra da casa, Ricardo foi descobrindo mais sobre sua família. Fernanda lhe contou que Conceição havia trabalhado como faxineira a vida inteira para sustentar não só a si mesma, mas também para ajudar outros parentes necessitados. Ela nunca se casou, nem teve filhos próprios, dedicando sua vida a cuidar dos filhos dos outros. A Bisa sempre disse que você era como um filho para ela, contou Fernanda. Quando seus tios te levaram, ela ficou arrasada. Tentou até entrar em contato com eles algumas vezes, mas disseram que era melhor para você esquecer o passado. Por que meus pais me deixaram com ela? Perguntou Ricardo. Pelo que a Bisa conta, seu pai estava muito doente, tuberculose. Naquela época não tinha cura como hoje. Sua mãe também pegou a doença tentando cuidar dele. Eles decidiram deixar você com a Bisa para te proteger da doença. E o que aconteceu com eles? Fernanda hesitou antes de responder. Eles partiram, Ricardo. A Bisa recebeu uma carta alguns anos depois, confirmando isso. Foi por isso que ela se tornou sua responsável legal oficialmente. Ricardo sentiu uma dor profunda no peito. Seus pais não o haviam abandonado. Eles tinham tentado protegê-lo, mesmo sabendo que não poderiam voltar. Por que os tios Alberto e Carmen me contaram uma história diferente? Não sei, Ricardo. Talvez achassem que seria mais fácil para você se adaptar à nova vida se esquecesse a antiga. Alguns dias depois, Ricardo recebeu uma ligação de seu advogado. Ricardo, preciso falar com você. É sobre aquela investigação que você pediu. Achou alguma coisa? Acho melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir ao meu escritório? 1 hora depois, Ricardo estava no escritório de Augusto, que parecia visivelmente nervoso. Ricardo, vou ser direto com você. Alberto e Carmen Pereira realmente existiram, mas a história que eles contaram para você não é totalmente verdadeira. Como assim? Eles eram parentes distantes da sua família, isso é verdade.
Mas eles não te adotaram por generosidade. Na época, existiam alguns benefícios do governo para quem cuidasse de crianças órfãs. Eles receberam uma quantia considerável por te criar. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quer dizer que eles ganharam dinheiro para me criar? Sim, e quando você completou 18 anos e os benefícios acabaram, eles praticamente te abandonaram. Te deram algum dinheiro para começar a vida e te mandaram embora. Mas eles me deram educação, me colocaram numa escola boa, mas era obrigatório para continuar recebendo os benefícios. Quando você saiu da casa deles, já tinham outra criança morando lá. Ricardo se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro do escritório. Por que você nunca me contou isso antes, Augusto? O advogado baixou os olhos. Porque Alberto Pereira me procurou há alguns anos, quando você começou a aparecer nos jornais como empresário de sucesso. Ele me pediu para nunca revelar a verdade sobre sua infância. Disse que seria melhor para todos se o passado ficasse enterrado. E você aceitou? Eu pensei que fosse melhor para você, Ricardo. Você tinha construído uma vida nova, bem-sucedida. Por que mexer em feridas antigas? Ricardo se sentiu traído. Não apenas pelos tios que o criaram de forma interesseira, mas também pelo homem em quem confiara por tantos anos. Tem mais alguma coisa que você está escondendo de mim? Augusto hesitou novamente. Tem. Sua família biológica tentou entrar em contato com você algumas vezes ao longo dos anos. Sempre interceptei as tentativas e disse que você não queria contato. Que tentativas? Cartas, principalmente. Algumas ligações. Até mesmo uma tentativa de visitação ao seu escritório, mas a segurança barrou por ordem minha. Ricardo sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Você não tinha o direito de tomar essas decisões por mim. Eu pensei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? Do amor de uma família que me esperou por 20 anos? Ricardo saiu do escritório sem se despedir. Dirigiu sem rumo pela cidade, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua vida inteira era uma mentira construída sobre outras mentiras. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Ricardo foi até a casa de Conceição, que já estava quase pronta para a mudança. Encontrou-a organizando suas poucas posses com a ajuda de Fernanda e Sofia. Ricardo, exclamou Sofia ao vê-lo, vem ver o meu quarto. A Bisa disse que posso dormir aqui nos fins de semana. A menina o arrastou pela casa, mostrando cada canto com entusiasmo. Ricardo se deixou levar pela alegria dela, tentando esquecer momentaneamente as revelações perturbadoras do dia. Tio Ricardo, você está triste? Perguntou Sofia quando estavam sozinhos no pequeno quintal. Um pouco, Sofia. Por quê? Descobri que algumas pessoas mentiram para mim sobre minha família. Sofia pensou por um momento, com a seriedade que às vezes as crianças demonstram. Minha mamãe sempre diz que quando as pessoas mentem é porque têm medo de alguma coisa. Você acha que elas tinham medo? A pergunta simples da menina fez Ricardo refletir. Talvez Augusto e os tios realmente achassem que estavam fazendo o melhor para ele. Talvez tivessem medo de que o passado humilde o impedisse de crescer. Acho que sim, Sofia. Acho que elas tinham medo. E você tem medo agora? Tenho. Do quê? De não ser uma pessoa boa o suficiente para vocês. De não saber como ser parte de uma família de verdade. Sofia pegou a mão dele com suas mãozinhas pequenas. A Bisa sempre diz que família não é sobre ser perfeito. É sobre estar junto, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Naquele momento, Conceição apareceu na porta do quintal. Sofia, venha tomar banho. Fernanda já esquentou a água. Bisa, o tio Ricardo está com medo de ser da nossa família, anunciou Sofia com toda a inocência. Conceição se aproximou e se sentou no banquinho de madeira ao lado deles. Medo, meu filho. Dona Conceição, descobri hoje que minha vida inteira foi construída sobre mentiras. Não sei nem quem eu sou realmente. Você é meu neto. O menino que brincava neste mesmo quintal há 20 anos, que me ajudava a estender roupa, que sonhava em ser importante para ajudar a família.
Isso nunca mudou. Mas eu esqueci de vocês. Construí uma vida sem olhar para trás. Você não esqueceu por mal, meu filho. Te fizeram esquecer. Mas você voltou. Sofia trouxe você de volta para casa. Como a senhora tem tanta certeza de que eu sou a mesma pessoa? Conceição sorriu e entrou na casa por um momento. Voltou carregando uma caixa de sapatos velha. Porque guardei isto aqui todos esses anos, esperando pelo dia que você voltaria. Ela abriu a caixa e Ricardo viu brinquedos antigos, roupas pequenas, algumas fotos e cartas amareladas pelo tempo. Reconhece alguma coisa? Perguntou Conceição. Ricardo pegou um pequeno carrinho de madeira pintado de azul. Imediatamente uma lembrança nítida veio à sua mente. Ele mesmo pintando aquele carrinho com Conceição, sentados neste mesmo quintal. Eu me lembro, murmurou ele. Você me ajudou a pintar este carrinho. E se lembra do que você disse quando terminou? Ricardo fechou os olhos, deixando a memória fluir. Eu disse que quando crescesse, ia comprar um carro de verdade para passear com a senhora. Exato, confirmou Conceição, com lágrimas nos olhos. Meu neto sempre foi generoso, sempre pensou na família. Isso não mudou. Ricardo olhou para Sofia, que observava tudo com atenção, e para Fernanda, que havia se aproximado sem ele perceber. Eu quero tentar, disse finalmente. Quero aprender a ser parte desta família de novo. Você nunca deixou de ser, respondeu Conceição. Apenas estava perdido por um tempo. Nos dias seguintes, Ricardo começou a reestruturar sua vida. Pediu demissão de Augusto como seu advogado, mas não antes de deixar claro que não guardava rancor. Contratou uma nova equipe jurídica e instruiu-os a nunca filtrarem suas comunicações pessoais. A mudança de Conceição para a casa nova se tornou um evento familiar. Primos que Ricardo nem sabia que existiam apareceram para ajudar. Ele conheceu Teresa, tia de Fernanda, e irmã de Conceição, uma senhora de 65 anos, viúva e aposentada que morava em Bangu. Ricardo, menino, exclamou Teresa ao vê-lo. Como você cresceu? Última vez que te vi, você não passava do meu joelho. Eu me lembro vagamente da senhora, respondeu Ricardo tentando ser educado. Claro que lembra. Você sempre vinha aqui em casa comer meu bolo de fubá. Dizia que era melhor que o da Conceição, mas pedia para eu não contar para ela, riu Teresa. Essas pequenas lembranças foram voltando aos poucos. Ricardo se deu conta de que havia tido uma infância feliz, cercado de pessoas que o amavam genuinamente. Por que havia sido tão fácil apagar tudo isso de sua memória? Durante uma dessas tardes de mudança, Sofia se aproximou dele carregando uma boneca. Tio Ricardo, você quer conhecer a Lola? Perguntou mostrando a boneca. Claro, Sofia. Prazer em conhecê-la, Lola, disse Ricardo brincando junto. A Lola estava triste porque não tinha uma casa bonita, mas agora ela vai morar na casa nova da Bisa e vai ficar feliz, explicou Sofia. E como você sabe que ela vai ficar feliz? Porque casa não é só o lugar onde você mora, é onde as pessoas te amam. Mais uma vez, a sabedoria simples da menina tocou profundamente Ricardo. Ele percebeu que havia passado anos morando em lugares bonitos, mas nunca havia realmente tido um lar. A primeira noite que Conceição passou na casa nova, Ricardo foi visitá-la. Encontrou-a sentada na varanda pequena, olhando as estrelas. Como foi o primeiro dia na casa nova, dona Conceição? Perfeito, meu filho. Sabe, há muito tempo não me sentia tão em paz. A senhora está feliz aqui? Muito feliz. Mas sabe o que me deixa mais feliz ainda? O quê? Ter meu neto de volta. Poder conversar com você. Saber como você está. Durante todos esses anos, eu rezava para que você fosse feliz, mesmo longe de mim. E eu estava? Feliz? Conceição o olhou com carinho. Estava, meu filho. Ricardo pensou na pergunta. Havia tido sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas felicidade, verdadeira felicidade. Acho que não, dona Conceição. Acho que estava apenas ocupado demais para perceber que não era feliz. E agora? Agora eu sinto que estou começando a entender o que é felicidade de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro.
Conceição, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Por que a senhora nunca desistiu de mim? Por que continuou esperando todos esses anos? Conceição sorriu. Aquele sorriso caloroso que ele estava aprendendo a amar novamente. Porque amor de família não tem prazo de validade, Ricardo. Você pode esquecer, pode se distanciar, pode até negar, mas ele sempre estará lá, esperando você voltar para casa. Naquela noite, Ricardo teve o melhor sono em anos. Pela primeira vez em décadas, se sentiu verdadeiramente em paz. Nos meses seguintes, Ricardo estabeleceu uma rotina de visitas regulares. Almoçava com Conceição aos domingos, levava Sofia para passear nos fins de semana e começou a conhecer melhor todos os primos e parentes que havia esquecido. Foi durante um desses almoços de domingo que Sofia chegou correndo da escola com uma novidade. Bisa, tio Ricardo, eu ganhei um prêmio na escola. Que prêmio, minha linda? Perguntou Conceição. De melhor desenho. Desenhei nossa família toda junta e a professora disse que estava muito bonito. Sofia mostrou o desenho. Uma casa pequena com muitas pessoas na frente, todas de mãos dadas e sorrindo. No centro, uma senhora de cabelos brancos e, ao lado dela, um homem de terno e uma menina de vestido vermelho. Sofia, está lindo, elogiou Ricardo. Você tem muito talento. Vou pendurar na geladeira, anunciou Conceição orgulhosa. Bisa, a professora perguntou se você quer ir na festa da escola semana que vem. Ela disse que todas as vovós estão convidadas. Claro que eu vou, minha linda. Não perderia por nada. E o tio Ricardo também pode ir? Perguntou Sofia, esperançosa. Ricardo hesitou. Uma festa escolar? Ele, que estava acostumado com jantares de negócios e eventos corporativos? Eu não sei se... Por favor, tio, quero que todos os meus colegas conheçam minha família. O entusiasmo de Sofia era contagiante. Como ele poderia recusar? Está bem, Sofia, eu vou. A festa da escola se revelou uma experiência única para Ricardo. Ele, que estava acostumado a ser o homem mais importante de qualquer ambiente, descobriu o prazer de ser apenas o tio da Sofia. As outras crianças o abordaram com curiosidade, perguntando se ele era rico de verdade, se tinha um carro bonito, se morava numa casa grande. Eu tenho essas coisas, respondeu ele honestamente a um grupo de crianças. Mas sabem o que é mais importante que tudo isso? O quê? Perguntaram em coro. Ter uma família que me ama, como a Sofia, a Bisa Conceição e a tia Fernanda. Você ama elas também? Perguntou um menino. Ricardo olhou para Sofia, que estava do outro lado do pátio conversando animadamente com a professora sobre seu desenho premiado. Olhou para Conceição, que estava sentada numa cadeira conversando com outras avós, irradiando felicidade. Olhou para Fernanda, que havia tirado o dia de folga do trabalho para acompanhar a filha. Amo muito, respondeu ele, e pela primeira vez percebeu que era completamente verdade. Depois da festa, quando estavam voltando para casa, Sofia adormeceu no banco de trás do carro. Fernanda aproveitou o momento de silêncio para conversar com Ricardo. Obrigada por ter vindo hoje. Sofia ficou radiante com sua presença. Eu que agradeço. Faz muito tempo que eu não me divertia tanto. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de ter descoberto sobre nós, de ter voltado para a família? Ricardo dirigiu em silêncio por alguns quarteirões antes de responder. Não, nem um pouco. Na verdade, acho que essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mesmo tendo que lidar com a descoberta de que sua vida inteira foi construída sobre mentiras, especialmente por isso, prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. E seus negócios? Sua vida de empresário? Continua igual. Ainda trabalho, ainda ganho dinheiro, mas agora sei por que faço isso. Não é só para acumular riqueza, é para poder cuidar das pessoas que amo. Fernanda sorriu. A Bisa sempre disse que você voltaria mudado, mas que por dentro continuaria o mesmo menino generoso que ela criou. Ela tinha razão. Como sempre. Alguns meses depois, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Vendeu seu apartamento de cobertura em Ipanema e comprou uma casa em Vila Isabel, a 2 quadras da casa de Conceição. Ricardo,
Você tem certeza disso? Perguntou Fernanda quando ele contou sobre a mudança. Não é necessário morar tão perto só para nos ver. Não é só para estar perto de vocês, explicou ele. É porque descobri que quero fazer parte da vida de vocês de verdade. Quero estar aqui quando Sofia precisar de ajuda com a lição de casa. Quero almoçar com Dona Conceição sempre que ela quiser companhia. Quero ser um membro ativo desta família. E se você se cansar de tanta simplicidade? Brincou Fernanda. Fernanda, eu passei 20 anos vivendo em luxo e solidão. Agora prefiro simplicidade e amor. A mudança de Ricardo causou bastante burburinho entre seus colegas empresários. Muitos não entendiam por que ele havia trocado a Zona Sul pelo subúrbio. Seus sócios chegaram a questionar se ele estava passando por algum tipo de crise. Ricardo, você tem certeza de que está bem? Perguntou seu sócio principal, Carlos Moraes, durante uma reunião. Essa mudança toda, essa família que apareceu do nada, não acha que pode estar sendo manipulado? Manipulado por uma senhora de 80 anos e uma criança de 4? Respondeu Ricardo com ironia. Carlos, pela primeira vez na vida, eu sei exatamente quem eu sou e onde quero estar. Mas e os negócios? Você anda parecendo menos focado. Os negócios vão bem, melhor do que nunca, na verdade. A diferença é que agora eles não são mais a única coisa importante na minha vida. Apesar das críticas, Ricardo manteve sua decisão. E conforme os meses passaram, descobriu que seus colegas estavam errados. Ele não estava menos focado, estava mais focado do que nunca, mas agora tinha motivações mais claras para o sucesso. Foi durante uma dessas noites na casa nova que Ricardo descobriu algo que mudaria tudo novamente. Estava organizando alguns documentos quando encontrou uma pasta que Conceição havia lhe dado, com papéis antigos de família. Entre os documentos, havia uma escritura de uma pequena casa no bairro onde ele havia crescido. A casa estava registrada em nome de João Mendoza, seu pai, e havia sido deixada para ele em testamento. Ricardo ficou atônito. Ele era dono de uma propriedade e não sabia. No dia seguinte, foi até o endereço indicado na escritura. Era uma casa simples, de 2 quartos, com uma pequena oficina nos fundos. Estava abandonada há anos, mas a estrutura ainda era sólida. Quando contou a descoberta para Conceição, ela começou a chorar. Essa era a casa dos seus pais, Ricardo. Eles compraram quando você nasceu, sonhando em criar você lá. Quando ficaram doentes e vieram morar comigo, me pediram para guardar a escritura para você. Por que a senhora nunca me contou? Porque você era muito pequeno quando foi embora. E depois pensei que você nunca mais voltaria. Ricardo olhou novamente para a escritura. O que a senhora acha que eu deveria fazer com esta casa? É sua, meu filho. Você decide. Ricardo passou semanas pensando no que fazer com a casa dos pais. Poderia vendê-la, reformá-la para morar nela, ou até mesmo demoli-la para construir algo novo. Mas foi Sofia quem lhe deu a ideia perfeita. Tio Ricardo, você podia fazer desta casa um lugar para crianças brincarem, sugeriu ela durante uma visita. Como assim, Sofia? Tipo uma escola, mas só para brincar. Tem muitas crianças aqui no bairro que não têm onde brincar direito. A ideia de Sofia plantou uma semente na mente de Ricardo. Ele começou a pesquisar sobre centros comunitários, espaços de recreação infantil e educação complementar. Algumas semanas depois, ele apresentou seu projeto para a família. Quero transformar a casa dos meus pais no Centro Comunitário Conceição, anunciou durante um almoço de domingo. Centro Comunitário Conceição, repetiu a homenageada, emocionada. Um lugar onde as crianças do bairro possam ir depois da escola. Vamos oferecer reforço escolar, atividades artísticas, esportes e, principalmente, um lugar seguro para elas ficarem enquanto os pais trabalham. Fernanda ficou impressionada. Ricardo, isso é maravilhoso, mas vai dar muito trabalho. Eu sei, mas é isso que eu quero fazer. Quero honrar a memória dos meus pais e, ao mesmo tempo, retribuir o amor que esta comunidade me deu quando criança. Sofia pulou da cadeira empolgada. Posso ajudar a cuidar das crianças pequenas? Claro que pode, Sofia. Você vai ser minha assistente principal. O projeto do Centro Comunitário Conceição
tomou conta da vida de Ricardo pelos meses seguintes. Ele investiu não apenas dinheiro, mas tempo e energia pessoal no projeto. Contratou educadores locais, comprou equipamentos, reformou toda a estrutura da casa. Durante a reforma, os vizinhos mais antigos se aproximaram para conversar com ele. Muitos se lembravam dele quando criança. "Você é o filho da Maria e do João", exclamou uma senhora chamada Dona Eulália. "Eu morava aqui quando você era pequeno. Sempre soube que você ia voltar um dia." "Como assim, Dona Eulália? Sua mãe sempre dizia que você tinha um coração especial, que um dia ia fazer algo importante para ajudar as pessoas." Ela tinha razão. Essas conversas com os vizinhos foram preenchendo mais lacunas na memória de Ricardo. Ele descobriu que seus pais eram queridos na comunidade, que ajudavam quem precisava mesmo tendo pouco. Seu pai consertava bicicletas de graça para as crianças do bairro, contou seu Antônio, dono da padaria da esquina. E sua mãe costurava roupas para quem não tinha condições de comprar. Você puxou a eles. A inauguração do Centro Comunitário Conceição foi marcada para um sábado de sol. Ricardo havia convidado não apenas a família, mas toda a comunidade do bairro. Queria que fosse uma festa para todos. Na manhã da inauguração, ele acordou nervoso. E se o projeto não desse certo? E se as pessoas não gostassem? E se ele estivesse desperdiçando dinheiro? Sofia apareceu na porta de sua casa cedinho, carregando um presente embrulhado em papel colorido. "Tio Ricardo, trouxe um presente para o centro." "Que presente, Sofia?" Ela desembrulhou cuidadosamente, revelando um pequeno quadro com uma foto da família toda reunida, emoldurada por ela mesma com materiais de artesanato. "Para pendurar na entrada, para todo mundo ver que aqui é um lugar de família." Ricardo se emocionou com o gesto da menina. "Sofia, é o presente mais bonito que eu já recebi." "Tio, você está nervoso?" "Um pouco." "Não precisa. A Bisa sempre diz que quando a gente faz as coisas com amor, tudo dá certo. Sua Bisa é muito sábia." "É sim, e ela está super orgulhosa de você. A inauguração foi um sucesso absoluto. Dezenas de famílias apareceram para conhecer o centro. As crianças correram pelos espaços, experimentaram os brinquedos, participaram das atividades preparadas pelos educadores. Conceição, sentada numa cadeira de honra que Ricardo havia preparado especialmente para ela, não parava de sorrir. "Meu neto, seus pais estariam tão orgulhosos", murmurou ela, segurando a mão dele. "A senhora acha que eles aprovariam?" "Tenho certeza. Eles sempre sonharam em fazer alguma coisa pela comunidade. Você está realizando o sonho deles." Durante a festa, uma mãe se aproximou de Ricardo com sua filha pequena. "Senhor Ricardo, muito obrigada pelo que o senhor está fazendo por nós. Trabalho o dia todo e estava muito preocupada com onde deixar a Júlia depois da escola. Agora sei que ela vai estar em boas mãos." "É para isso que o centro existe", respondeu Ricardo. "Para que vocês tenham tranquilidade e as crianças tenham oportunidades." No final do dia, quando a festa terminou e todos foram embora, Ricardo ficou sozinho no centro, olhando ao redor. As paredes estavam decoradas com desenhos das crianças, havia brinquedos espalhados pelo chão e no ar ainda pairava a alegria da tarde. Sofia apareceu correndo de volta, tendo esquecido sua boneca. "Tio Ricardo, você está feliz?" "Muito feliz, Sofia." "Mais feliz do que quando você era só rico?" Ricardo riu da pergunta direta da menina. "Muito mais feliz. Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque agora eu sei para que serve o dinheiro. Não é para acumular, é para fazer coisas boas para as pessoas que a gente ama. A mamãe sempre diz isso. Dinheiro é igual remédio, só serve se a gente usar para curar alguma coisa." Mais uma vez, a sabedoria simples de Sofia o impressionou. Nos meses seguintes, o Centro Comunitário Conceição se tornou um ponto de referência no bairro. Mais de 50 crianças frequentavam regularmente as atividades, e os pais relatavam melhorias significativas no desempenho escolar dos filhos. Ricardo descobriu que administrar o centro lhe dava mais satisfação do que qualquer negócio que já havia feito. Ver o progresso das crianças, as amizades que se formavam, o alívio dos pais que sabiam que os filhos estavam seguros e bem cuidados,
Tudo isso tinha um valor que não podia ser medido em dinheiro. Foi durante uma dessas tardes no centro que Ricardo recebeu uma visita inesperada. Carlos Moraes, seu sócio, apareceu acompanhado de um homem que Ricardo não conhecia. "Ricardo, preciso falar com você", disse Carlos, parecendo formal demais. "Claro, Carlos. Vamos para a sala da coordenação." Os três se dirigiram para uma pequena sala nos fundos do centro. O homem desconhecido se apresentou como o Dr. Fernando Aguiar, advogado. "Senhor Ricardo, vim aqui a pedido do Sr. Alberto Pereira", disse o advogado. O sangue de Ricardo gelou ao ouvir o nome. "Alberto Pereira, o que ele quer?" "Ele soube do seu reencontro com sua família de origem e gostaria de conversar com o senhor." "Não tenho nada para falar com ele." "Senhor Ricardo, o senhor Alberto está muito doente. Câncer em estado avançado. Ele gostaria de fazer as pazes com o senhor antes que seja tarde demais." Ricardo sentiu uma mistura de raiva e pena. "Por que agora? Por que depois de todos esses anos?" "Acho que seria melhor ele mesmo explicar", respondeu o advogado entregando um cartão com um endereço. "Ele está internado no Hospital Samaritano. Se o senhor decidir vê-lo, pode me ligar." Depois que os dois foram embora, Ricardo ficou sozinho na sala, olhando para o cartão. Carlos voltou alguns minutos depois. "Ricardo, você vai visitá-lo?" "Não sei. Parte de mim quer confrontá-lo, fazer com que ele admita todas as mentiras. Outra parte de mim só quer esquecer que ele existe. E se você conversar com sua família? Eles podem te dar uma perspectiva diferente." Naquela noite, Ricardo contou sobre a visita para Conceição, Fernanda e Sofia durante o jantar. "Bisa, o que você acha que eu devo fazer?", perguntou ele. Conceição pensou por um longo momento antes de responder. "Meu filho, rancor é um peso que a gente carrega sozinho. Quem machucou a gente às vezes nem sabe que ainda estamos sofrendo. Mas ele mentiu para mim, me fez esquecer vocês. E você acha que ele fez isso por maldade ou por ignorância? Não sei. Então talvez valha a pena descobrir, não para perdoar, mas para entender, e para você ter paz." Sofia, que estava ouvindo a conversa em silêncio, se manifestou. "Tio Ricardo, a professora da escola sempre diz que quando alguém está doente, a gente tem que ser bonzinho, mesmo se essa pessoa não foi bonzinha antes." "E por que você acha isso, Sofia?" "Porque quando a pessoa está doente, ela fica com medo. E medo faz as pessoas se arrependerem das coisas ruins que fizeram." A simplicidade e a compaixão de Sofia tocaram Ricardo profundamente. No dia seguinte, ele ligou para o Dr. Aguiar e marcou uma visita ao hospital. O Hospital Samaritano ficava em Botafogo, um lugar que Ricardo conhecia bem de sua época de empresário bem-sucedido. Mas agora, caminhando pelos corredores em direção ao quarto de Alberto Pereira, ele se sentia como se fosse uma pessoa completamente diferente. Alberto estava visivelmente debilitado, muito diferente do homem robusto que Ricardo se lembrava de sua adolescência. Ao ver Ricardo entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ricardo, você veio." "Vim, sim. Não sei bem por quê, mas vim." "Sente-se, por favor." "Obrigado por ter vindo me ver." Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo uma expressão neutra. "O que você queria me dizer, Alberto?" "Queria pedir desculpas por tudo, pelas mentiras, por ter cortado seu contato com sua família, por ter feito você acreditar que era órfão." "Por que fizeram isso?" Alberto respirou com dificuldade antes de responder. "Porque éramos jovens, ignorantes, e achávamos que sabíamos o que era melhor para você. Pensávamos que se você esquecesse a pobreza, seria mais fácil se adaptar à nossa vida." "Mas vocês ganharam dinheiro para me criar, não foi?" "Foi, sim, e isso me envergonha até hoje. No começo foi por interesse mesmo, mas conforme você foi crescendo, fomos nos apegando a você de verdade." "Então por que me mandaram embora quando fiz 18 anos?" "Porque você estava questionando nossa versão da sua história. Começou a perguntar sobre sua família biológica, a pedir para conhecer o orfanato onde supostamente você havia crescido. Ficamos com medo de que você descobrisse a verdade." Ricardo sentiu uma raiva antiga,
voltando à superfície. Vocês me roubaram 20 anos de convivência com minha família verdadeira. Eu sei, e não há nada que eu possa fazer para compensar isso. Mas queria que você soubesse que não foi por maldade. Foi por ignorância, por preconceito, por acharmos que dinheiro era mais importante que amor. E vocês acreditam nisso até hoje? Não. Carmen partiu há 5 anos, sozinha e amargurada. Nunca conseguimos ter filhos próprios depois que você saiu de casa. Ela sempre dizia que era um castigo por termos separado você de sua família. Ricardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que acabara de ouvir. Alberto, eu não vou fingir que te perdoo completamente, mas entendo que vocês eram jovens e cometeram erros. Obrigado por isso, Ricardo. Significa muito para mim. Tem mais uma coisa. Quero que você saiba que, apesar de tudo, vocês me deram educação, oportunidades que eu talvez não tivesse se tivesse ficado na pobreza. Isso também conta. Você se tornou um homem melhor do que jamais imaginamos. Soube do seu centro comunitário. Carmen ficaria orgulhosa. Como você soube do centro? Seu antigo advogado, Augusto, veio me visitar. Contou sobre sua reaproximação com a família, sobre suas mudanças. Ele se sente culpado por ter mentido para você. Augusto sempre achou que estava me protegendo. Talvez todos nós achássemos isso. Mas a verdade é que você não precisava de proteção. Precisava de amor verdadeiro, que sempre esteve lá esperando por você. Quando Ricardo saiu do hospital, se sentia estranhamente em paz. Não havia perdoado completamente Alberto, mas havia compreendido as motivações dele. E isso era suficiente para que ele pudesse seguir em frente sem o peso do rancor. Naquela noite, jantou com a família e contou sobre a conversa no hospital. Como você se sente agora? Perguntou Fernanda. Aliviado. Não porque ele se desculpou, mas porque entendi que ele não era um monstro. Era apenas uma pessoa limitada que cometeu erros graves. E isso muda alguma coisa? Perguntou Conceição. Muda sim. Agora posso olhar para o passado sem raiva. E posso olhar para o futuro com mais clareza sobre o que realmente importa. Sofia, que havia ficado quieta durante toda a conversa, se aproximou de Ricardo. Tio, você está mais feliz agora? Muito mais, Sofia. Então foi bom você ter conversado com o homem doente. Foi sim, você estava certa. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão com medo ou são ignorantes, não porque são más. A Bisa sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance para ser bonzinho. Ricardo abraçou a menina, mais uma vez impressionado com sua sabedoria precoce. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas na vida de Ricardo. O centro comunitário prosperava, sua empresa continuava bem-sucedida e ele havia encontrado um equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal. Foi durante uma festa de aniversário de Sofia que algo inesperado aconteceu. A menina havia convidado todas as crianças do centro para comemorar seus 5 anos na casa de Conceição. No meio da festa, Sofia pediu para fazer um discurso. Gente, quero agradecer todo mundo por ter vindo, disse ela, subindo numa cadeira para ficar mais alta. E quero agradecer meu tio Ricardo por ter feito o sonho da Bisa se realizar. Que sonho, Sofia? Perguntou uma das crianças. O sonho de ter a família toda junta de novo. A Bisa sempre disse que um dia o tio Rico ia voltar para casa. E ele voltou. As pessoas aplaudiram, mas Sofia não havia terminado. E sabe qual é o melhor de tudo? Agora eu tenho um tio rico, mas que não é só rico de dinheiro. Ele é rico de família também. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mais uma vez, Sofia havia captado a essência de tudo com sua simplicidade. Depois da festa, quando todos já haviam ido embora, Ricardo ajudou Conceição a limpar a casa. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. A senhora sabia que eu voltaria? Tinha certeza mesmo? Conceição parou de guardar os pratos e olhou para ele. Meu neto, mãe sempre sabe quando um filho está perdido. E família sempre encontra um jeito de se reencontrar. Mesmo depois de 20 anos? Especialmente depois de 20 anos. Porque é muito tempo para esquecer.
mas é pouco tempo para deixar de amar. E como a senhora tinha certeza de que Sofia conseguiria me encontrar naquela festa? Conceição sorriu misteriosamente. Eu não tinha certeza de que ela conseguiria, mas tinha certeza de que ela tentaria. Sofia herdou minha teimosia e seu coração generoso. Era a combinação perfeita para essa missão. A senhora mandou ela me procurar? Eu contava histórias sobre você para ela desde que ela era bem pequena. Falava sobre o neto que havia se tornado um homem importante, mas que um dia voltaria para casa. Sofia decidiu sozinha que ia te encontrar. Como ela sabia onde me encontrar? Crianças têm seus jeitos, meu filho, e o destino, às vezes, usa os instrumentos mais improváveis para fazer sua vontade. Naquela noite, Ricardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde aquela festa no Copacabana Palace. Uma criança de 4 anos havia mudado completamente o rumo de sua vida com algumas palavras sussurradas no seu ouvido. Alguns meses depois, Ricardo recebeu a notícia de que Alberto Pereira havia partido. Apesar de tudo, ele decidiu comparecer ao velório. Encontrou lá poucas pessoas, alguns parentes distantes e alguns conhecidos. Era triste ver como um homem que havia tido tanto dinheiro terminar a vida com tão poucas pessoas ao seu lado. Isso o fez pensar na diferença entre ter dinheiro e ter riqueza verdadeira. Ele tinha descoberto que riqueza verdadeira era o que sentia quando Sofia corria para abraçá-lo, ou quando Conceição sorria ao vê-lo chegar para o almoço de domingo. O primeiro aniversário do Centro Comunitário Conceição foi comemorado com uma grande festa. Mais de 100 pessoas compareceram, famílias do bairro, crianças que frequentavam o centro, educadores e, claro, toda a família de Ricardo. Durante a festa, o coordenador pedagógico do centro, professor Marcelo, fez um discurso sobre os resultados do primeiro ano. Graças ao centro, tivemos uma melhoria de 40% nas notas das crianças que frequentam nosso reforço escolar. Reduzimos quase completamente os casos de crianças sozinhas nas ruas no período da tarde. E mais importante, criamos uma rede de apoio comunitário que vai muito além dessas paredes. Ricardo se sentiu orgulhoso, mas o que mais o emocionou foi ver a alegria genuína das famílias. O centro não havia apenas oferecido atividades para as crianças. Havia se tornado um ponto de encontro da comunidade, um lugar onde vizinhos se conheciam, onde amizades se formavam, onde a solidariedade florescia. Sofia, agora com 5 anos e meio, havia se tornado uma espécie de embaixadora oficial do centro. Ela conhecia todas as crianças pelo nome, ajudava os menores nas atividades e sempre estava pronta para mostrar o centro para visitantes. Tio Ricardo, disse ela durante a festa, sabia que a Joana da 3ª série não sabia ler direito quando chegou aqui? Agora ela já lê livros inteiros. É mesmo? Que ótimo! E o Pedro não tinha amigos antes. Agora ele tem um monte. O centro é mágico. Mágico? É. Faz as pessoas ficarem mais felizes, igual você ficou quando voltou para nossa família. Ricardo abraçou Sofia, pensando em como ela sempre conseguia resumir situações complexas em observações simples e profundas. Naquela noite, após a festa, Ricardo estava organizando algumas coisas no centro quando Conceição apareceu na porta. Dona Conceição, a senhora não devia estar em casa descansando? Queria conversar com você sozinho, meu filho. Eles se sentaram nas pequenas cadeiras coloridas da sala de atividades infantis. O que queria me falar? Queria te dizer como estou orgulhosa de você, do homem que você se tornou, das escolhas que fez, da forma como voltou para a família. Ah, Dona Conceição, deixe-me terminar. Quando você era pequeno, eu sempre soube que seria especial, mas nem eu imaginava que seria especial dessa forma. Você não apenas voltou para casa, você trouxe a casa para a comunidade inteira. Aprendi com a senhora. Aprendi que família é sobre cuidar uns dos outros. E agora você está ensinando isso para uma nova geração. Essas crianças que frequentam o centro vão crescer sabendo o valor da comunidade, da solidariedade, do amor ao próximo. Espero que sim. Tenho certeza. E sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Sofia vai crescer vendo que sonhos se realizam quando a gente não desiste.
Ela vai saber que amor de família é mais forte que qualquer dificuldade. Ricardo segurou a mão da avó, sentindo a força e a sabedoria que irradiavam dela. Dona Conceição, obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigada a você por ter voltado para casa, meu filho. Por ter permitido que esta família ficasse completa novamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro no lugar que havia se tornado um símbolo de tudo o que haviam conquistado juntos. 2 anos depois, o Centro Comunitário Conceição havia se tornado referência em educação comunitária no Rio de Janeiro. Ricardo havia sido convidado para palestrar em outros projetos similares e havia até uma proposta para expandir o modelo para outros bairros. Sofia, agora com 7 anos, continuava sendo a maior entusiasta do centro. Havia aprendido a ler fluentemente e adorava contar histórias para as crianças menores. Tio Ricardo, disse ela um dia enquanto eles organizavam a biblioteca do centro. Eu quero ser igual a você quando crescer. Como assim, Sofia? Quero ajudar as pessoas. Quero fazer lugares bonitos para as crianças brincarem e aprenderem. Você já faz isso, Sofia. Todos os dias você ajuda alguma criança aqui no centro. Mas quero fazer mais. Quero fazer centros em outros bairros também, para que todas as crianças tenham um lugar seguro para ficar. Ricardo sorriu, vendo em Sofia a continuação de um legado de generosidade que havia sido passado de geração em geração em sua família. Sabe o que vamos fazer? Quando você crescer, nós vamos trabalhar juntos para criar mais centros. Promete? Prometo. E a Bisa vai estar lá para ver? Ricardo olhou para Sofia, tentando ser honesto, mas gentil. Não sei, Sofia. A Bisa já está bem idosa. Então vamos fazer logo para ela ver. A determinação de Sofia fez Ricardo rir. Ela havia herdado não apenas a teimosia de Conceição, mas também sua urgência em fazer o bem. Conceição, aos 82 anos, ainda estava lúcida e ativa, mas Ricardo notava que ela estava mais frágil. Seus passos eram mais lentos, ela dormia mais durante o dia e às vezes ficava confusa sobre datas e eventos recentes. Por isso, ele decidiu organizar uma surpresa especial para o próximo aniversário dela. Com a ajuda de Fernanda e Sofia, Ricardo começou a planejar uma festa que reunisse não apenas a família, mas todas as pessoas que Conceição havia ajudado ao longo da vida. Ele contratou um detetive particular para localizar pessoas que haviam perdido contato com ela, procurou antigos vizinhos, colegas de trabalho e até crianças que ela havia cuidado décadas atrás. O resultado foi surpreendente. Mais de 50 pessoas confirmaram presença na festa. Havia pessoas vindas de outros estados, gente que não via Conceição há décadas, mas que guardavam memórias carinhosas dela. Ricardo, disse Fernanda durante os preparativos, eu não fazia ideia de que a Bisa havia tocado a vida de tanta gente. Eu também não. Cada pessoa que converso tem uma história diferente sobre como ela ajudou em momentos difíceis. A Maria da padaria me contou que a Bisa emprestou dinheiro para ela abrir o negócio e nunca cobrou de volta. O seu José disse que ela cuidou da mãe dele durante meses quando ele não podia pagar uma cuidadora. Ela sempre foi assim. Mesmo tendo pouco, sempre dividiu com quem tinha menos ainda. A festa foi marcada para um sábado à tarde no salão da igreja do bairro. Ricardo queria que fosse no centro comunitário, mas o número de convidados havia crescido, além do que o espaço comportava. Na manhã da festa, Conceição acordou especialmente animada. Meu filho, por que todo mundo está tão misterioso hoje? Perguntou ela para Ricardo. É surpresa, dona Conceição. A senhora vai descobrir daqui a pouco. Sofia, que estava ajudando na decoração desde cedo, mal conseguia conter a ansiedade. Bisa, você vai chorar muito hoje, disse ela sem pensar. Sofia, repreendeu Fernanda. Ops, não era para eu ter falado isso, né? Conceição riu da espontaneidade da bisneta. Está tudo bem, minha linda. Lágrimas de alegria são sempre bem-vindas. Quando chegaram ao salão da igreja, Conceição não conseguiu acreditar no que viu. Dezenas de pessoas estavam lá esperando por ela, muitas com rostos que ela não via há anos. Meu Deus do céu, murmurou ela levando as mãos ao peito. O que é tudo isso? É o seu aniversário, Bisa, gritou Sofia.
o tio Ricardo trouxe todo mundo que a senhora ajudou na vida. Uma por uma, as pessoas se aproximaram para cumprimentar Conceição. Cada encontro era emocionante. Havia choros, abraços, histórias sendo relembradas, gratidão sendo expressa. Dona Conceição, a senhora se lembra de mim? Perguntou uma mulher de cerca de 40 anos. Sou a Cristina. A senhora cuidou de mim quando minha mãe ficou doente há 30 anos. Cristina, minha menina, como você cresceu! Exclamou Conceição, abraçando-a. Eu me tornei enfermeira, Dona Conceição, por causa da senhora. Vendo como a senhora cuidava da minha mãe com tanto carinho, decidi que queria ajudar pessoas doentes também. Que orgulho, minha filha! E assim foi a tarde inteira. História após história de como Conceição havia impactado positivamente a vida das pessoas. Algumas eram grandes, como o empréstimo que permitiu alguém abrir um negócio. Outras eram pequenas, como ter oferecido um copo d'água a um trabalhador em um dia de calor extremo. Mas todas eram significativas. Ricardo observava tudo com emoção crescente. Ele havia passado anos achando que sucesso se media em dinheiro e reconhecimento profissional. Mas ali estava a prova de um tipo diferente de sucesso, uma vida inteira dedicada a fazer diferença na vida dos outros. Durante o bolo, Sofia pediu para fazer um discurso. Bisa, você é a pessoa mais importante do mundo, disse ela, em pé numa cadeira. Você cuidou de todo mundo, trouxe o tio Ricardo de volta para casa e me ensinou que família é sobre amar as pessoas. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Conceição estava claramente emocionada demais para falar. Apenas acenou para Sofia e mandou beijos para todos os presentes. No final da festa, quando a maioria das pessoas já havia ido embora, Conceição se sentou numa cadeira com Ricardo e Sofia ao seu lado. Meu filho, obrigada por esta festa. Foi a coisa mais bonita que já fizeram por mim. A senhora merecia, Dona Conceição. Merecia e muito mais. Sabe o que mais me deixou feliz hoje? O quê? Ver que a semente do bem que tentei plantar durante a vida germinou em lugares que eu nem imaginava. Essas pessoas todas que vieram hoje, elas vão plantar novas sementes para outras pessoas. E assim por diante. É verdade. E você, meu neto, plantou uma das maiores sementes com seu centro comunitário. Vai tocar a vida de centenas de crianças ao longo dos anos. Sofia, que estava começando a ficar com sono, se aconchegou no colo de Conceição. Bisa, você foi feliz hoje? Muito feliz, minha linda. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mais feliz do que quando o tio Ricardo voltou? Conceição olhou para Ricardo e sorriu. Tão feliz quanto, Sofia. Porque hoje eu vi que nossa família não para em nós três. Nossa família são todas as pessoas que aprendemos a amar e que nos ensinaram a amar. Naquela noite, Ricardo levou Conceição para casa e a ajudou a se preparar para dormir. Ela estava visivelmente cansada, mas ainda radiante de felicidade. Boa noite, Dona Conceição, descanse bem. Boa noite, meu filho. Obrigada por tudo. Por ter voltado, por ter trazido alegria para minha vida, por ter dado continuidade ao nosso legado de amor. Obrigado eu por nunca ter desistido de mim. Impossível desistir de quem a gente ama de verdade. 2 semanas depois da festa, Conceição acordou sentindo-se mal. Fernanda a levou ao médico, que diagnosticou uma pneumonia. Nada grave, mas na idade dela, qualquer doença requeria cuidados especiais. Ricardo imediatamente contratou uma enfermeira particular para cuidar dela em casa durante o dia e organizou uma escala com Fernanda para que ela nunca ficasse sozinha. Sofia ficou muito preocupada com a Bisa doente. Tio Ricardo, a Bisa vai ficar boa? Claro que vai, Sofia, é só uma gripe forte. Em poucos dias ela estará bem. Posso ficar com ela hoje? Pode sim. Até vai ser bom para ela ter sua companhia. Sofia passou o dia todo ao lado da cama de Conceição, contando histórias, mostrando seus desenhos da escola e fazendo companhia. Conceição, mesmo debilitada, sorria ao ouvir os relatos da bisneta. Bisa, disse Sofia durante uma das conversas, quando você ficar boa, vamos visitar o centro juntas? Quero mostrar para você os novos livros que chegaram. Claro, minha linda. Assim que eu estiver melhor,
Nós vamos. E você vai me ensinar a fazer aquele bordado igual o do lenço que você fez? Vou sim. É importante que você aprenda a fazer coisas bonitas com as mãos. A mamãe disse que você aprendeu a bordar com sua mãe. Era igual à mamãe dela? Conceição sorriu nostalgicamente. Era sim, Sofia. Minha mãe me ensinou que bordar é como plantar flores em tecido. Cada ponto é uma semente de beleza. Então eu vou plantar muitas flores nos meus bordados. Durante a noite, Conceição teve uma crise de tosse muito forte. Fernanda, que estava dormindo no sofá da sala para acompanhá-la, correu para o quarto e decidiu levá-la ao hospital. Ricardo foi encontrá-las no pronto-socorro às 2 da madrugada. Conceição estava estável, mas os médicos decidiram mantê-la internada para observação. Como ela está? Perguntou Ricardo para o médico. Estável. A pneumonia está respondendo ao tratamento, mas na idade dela qualquer complicação pode ser séria. Vamos manter observação por alguns dias. Ricardo passou a noite toda no hospital, sentado numa cadeira ao lado da cama de Conceição. Ela dormiu a maior parte do tempo, mas de vez em quando acordava e sorria ao vê-lo ali. Meu filho, você deveria estar em casa descansando. Estou bem aqui, dona Conceição. Não vou deixar a senhora sozinha. Você tem trabalho amanhã. O centro precisa de você. O centro pode esperar. A senhora é mais importante. Conceição apertou fracamente a mão dele. Ricardo, se alguma coisa acontecer comigo... Não vai acontecer nada, dona Conceição. A senhora vai ficar boa. E vamos passar muitos anos juntos ainda. Mas se acontecer, quero que você saiba que estes últimos 2 anos foram os mais felizes da minha vida. Ver você voltar para casa, conhecer Sofia, ver o centro que você criou, foi mais do que eu jamais sonhei. Dona Conceição, por favor, não fale assim. Não é tristeza, meu filho. É gratidão. Gratidão por ter tido a chance de ver meu neto se tornar o homem maravilhoso que você é. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu que sou grato, dona Conceição, por ter me esperado, por ter me perdoado por todos esses anos longe. Não havia nada para perdoar, meu menino. Você só estava perdido, mas sempre soube que encontraria o caminho de volta para casa. Conceição melhorou significativamente nos dias seguintes. A pneumonia respondeu bem ao tratamento e ela recebeu alta hospitalar 1 semana depois. Ricardo organizou tudo para que ela ficasse o mais confortável possível durante a recuperação. Sofia estava eufórica com a volta da Bisa para casa. Bisa, senti tanta saudade, disse ela correndo para abraçar Conceição assim que ela chegou. Calma, Sofia, a Bisa ainda está se recuperando, alertou Fernanda. Está tudo bem, disse Conceição, abraçando a bisneta. Abraço de quem a gente ama é o melhor remédio que existe. Durante as semanas de recuperação, Ricardo percebeu que Conceição estava mais frágil do que antes da pneumonia. Ela dormia mais, caminhava mais devagar e às vezes ficava confusa sobre coisas simples. O médico explicou que isso era normal após uma pneumonia na idade dela, mas Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado definitivamente. Uma tarde, enquanto Sofia estava na escola e Fernanda havia saído para fazer compras, Ricardo e Conceição ficaram sozinhos na sala, ela descansando no sofá e ele organizando alguns papéis do centro. Ricardo, chamou ela suavemente. Pois não, dona Conceição. Vem sentar aqui do meu lado. Quero conversar com você. Ricardo deixou os papéis de lado e se sentou ao lado dela no sofá. Meu filho, quero te fazer um pedido. Qualquer coisa, dona Conceição. Quando eu partir, quero que você cuide da Sofia. Não financeiramente, sei que Fernanda é uma mãe excelente, mas quero que você seja para ela o que foi para mim, família verdadeira. Dona Conceição, a senhora não vai partir tão cedo. Ainda temos muitos anos juntos. Talvez sim, talvez não. Mas quero ter certeza de que você vai continuar sendo o tio carinhoso que é agora. Sofia vai precisar de você, especialmente quando for mais velha e começar a entender o mundo. Prometo, dona Conceição. Sofia será sempre minha prioridade, assim como a senhora é. E o centro? Você vai continuar com o projeto? Claro.
Por que não continuaria? Porque sei que você fez o centro por mim também. Quero ter certeza de que vai continuar porque acredita na importância dele. Ricardo pensou na pergunta antes de responder. No começo, talvez eu tenha feito o centro para honrar a senhora e meus pais, mas agora faço porque acredito realmente que é o meu propósito na vida. Aquelas crianças precisam do centro e eu preciso delas também. Que bom, meu filho. É importante ter um propósito que vá além de nós mesmos. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora tem medo de partir? Conceição pensou por um momento antes de responder. Não, meu filho. Não tenho medo. Tive uma vida boa, ajudei quem pude, amei e fui amada. Vi meu neto voltar para casa e criar um legado bonito. Não tenho do que me arrepender. E quanto a Sofia, não sente tristeza de deixá-la? Sinto, claro, mas sei que ela ficará bem. Tem você, tem a Fernanda, tem uma comunidade inteira que a ama. E principalmente tem dentro dela tudo o que tentei ensinar sobre bondade e amor ao próximo. Como a senhora tem tanta certeza de que ela ficará bem? Porque vi como ela reagiu quando você voltou para a família. Uma criança que consegue reconhecer a importância da família e lutar por ela é uma criança que vai saber enfrentar qualquer coisa na vida. Naquela noite, Ricardo refletiu longamente sobre a conversa com Conceição. Ele entendia que ela estava se preparando para o inevitável, e isso o assustava mais do que queria admitir. Nos meses seguintes, Ricardo intensificou ainda mais sua presença na vida da família. Almoçava com Conceição pelo menos 3 vezes por semana. Levava Sofia para atividades especiais nos fins de semana e sempre estava disponível quando Fernanda precisava de ajuda. O centro comunitário continuava prosperando. Havia uma lista de espera de crianças querendo participar das atividades e Ricardo já estava planejando a expansão para um espaço maior. Foi durante uma reunião sobre a expansão do centro que Ricardo recebeu uma ligação urgente de Fernanda. Ricardo, precisa vir rapidamente. A Bisa passou mal de novo. Quando chegou ao hospital, encontrou Conceição consciente, mas visivelmente debilitada. Desta vez, não era pneumonia, era o coração. Como ela está? Perguntou para o cardiologista. O coração está muito fraco. Na idade dela, com o histórico que ela tem, qualquer estresse pode ser perigoso. Mas ela vai ficar boa? Vamos fazer o que for possível. Mas é importante que a família esteja preparada para qualquer eventualidade. Ricardo sentiu o mundo girar. Não estava preparado para perder Conceição. Não ainda. Sofia chegou ao hospital com Fernanda algumas horas depois. Quando viu a Bisa ligada nos aparelhos, seus olhos se encheram de lágrimas. Tio Ricardo, a Bisa vai ficar boa? Ricardo não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que a pessoa mais importante de sua vida poderia estar partindo? Os médicos estão fazendo tudo o que podem, Sofia. Posso falar com ela? Pode sim, mas bem baixinho. Sofia se aproximou da cama e pegou a mão de Conceição. Bisa, é a Sofia. Estou aqui com você. Conceição abriu os olhos lentamente e sorriu ao ver a bisneta. Minha linda, como você está? Estou bem, Bisa. E você? Estou cansada, Sofia, muito cansada. Então descanse bastante. Quando você melhorar, vamos terminar aquele bordado que você começou a me ensinar. Você se lembra dos pontos que eu te mostrei? Lembro sim. O ponto cruz e o ponto cheio. Você disse que cada ponto é uma semente de beleza. Conceição sorriu com mais força. Isso mesmo, minha menina. Continue plantando sementes de beleza pelo mundo. Durante os dias seguintes, Ricardo praticamente morou no hospital. Conceição tinha momentos de melhora e outros de piora. Sofia visitava todos os dias depois da escola, sempre trazendo desenhos novos ou contando histórias sobre o centro. Uma tarde, quando estavam sozinhos, Conceição chamou Ricardo. Meu filho, obrigada por tudo. Por ter voltado, por ter trazido alegria para minha vida, por ter dado continuidade ao nosso legado. Dona Conceição, não fale assim. A senhora vai ficar boa. Ricardo, olhe para mim. Ele olhou nos olhos dela
e viu uma serenidade que o tranquilizou e o assustou ao mesmo tempo. Eu vou partir em breve, sinto isso. Mas não quero que você fique triste. Quero que você se lembre de que você me deu o maior presente que eu poderia ter recebido. Você voltou para casa. Mas eu não quero que a senhora parta. Ainda temos muito tempo juntos. Temos sim, meu filho. Para sempre. Porque amor verdadeiro não acaba quando alguém parte. Continua vivendo no coração de quem fica. Como vou fazer sem a senhora? Você vai continuar fazendo exatamente o que está fazendo, cuidando da família, ajudando a comunidade, sendo um exemplo de bondade para a Sofia. Você não precisa de mim para ser a pessoa maravilhosa que é. Preciso sim. A senhora é minha referência, minha bússola moral. Então leve essa bússola dentro do seu coração. Toda vez que tiver dúvidas sobre o que fazer, pergunte: o que seria melhor para as pessoas que eu amo? A resposta sempre estará lá. Naquela noite, Conceição teve uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas ficou claro que seu tempo estava chegando ao fim. Ricardo ligou para Fernanda, que veio imediatamente com Sofia. A menina, mesmo jovem, parecia entender a gravidade da situação. Bisa, disse ela segurando a mão de Conceição. Você sabe que eu te amo muito, né? Sei sim, minha linda. E você sabe que eu também te amo muito? Sei. E sei que você vai cuidar de mim lá do céu, igual você cuidou aqui na terra. Conceição sorriu através das lágrimas. Sempre, Sofia. Sempre vou cuidar de você. E você vai cuidar do tio Ricardo para mim? Vou sim, vou cuidar dele e ele vai cuidar de mim. Somos família. Isso mesmo, minha menina, vocês são família. E família cuida uma da outra sempre. Conceição passou sua última noite cercada de amor. Ricardo de um lado, Fernanda e Sofia do outro. Ela partiu tranquilamente na madrugada, com um sorriso no rosto, sabendo que deixava um legado de amor que continuaria vivendo através das pessoas que tocou. O velório de Conceição foi um testemunho de sua vida. Centenas de pessoas compareceram, desde familiares até pessoas que ela havia ajudado décadas atrás. O salão ficou pequeno para tanta gente. Sofia, mesmo na dor da perda, manteve a compostura admirável de alguém muito mais velha. Tio Ricardo, disse ela durante o velório, a Bisa estava certa. Ela não partiu, ela só mudou de lugar. Agora ela mora no nosso coração. Ricardo abraçou a menina, impressionado mais uma vez com sua sabedoria precoce. Você está certa, Sofia, e nós vamos honrar a memória dela continuando a fazer as coisas boas que ela nos ensinou. Como? Cuidando uns dos outros, ajudando quem precisa, continuando com o centro, sendo uma família de verdade. E vamos sempre lembrar das histórias dela? Sempre. E você vai contar essas histórias para seus filhos e netos, para que eles também conheçam a Bisa Conceição. Nos meses seguintes à partida de Conceição, Ricardo se dedicou ainda mais intensamente ao centro comunitário e à família. Sofia, apesar da saudade, continuou sendo a criança alegre e carinhosa que sempre fora. Um ano depois, Ricardo decidiu expandir o centro para um espaço maior. O novo Centro Comunitário Conceição poderia atender quase 200 crianças e oferecia não apenas atividades para os pequenos, mas também cursos profissionalizantes para adolescentes e adultos. Na inauguração do novo centro, Sofia fez questão de fazer um discurso. A Bisa sempre dizia que pequenas ações podem mudar o mundo, disse ela, em pé, num pequeno palco montado para a ocasião. O tio Ricardo transformou uma ação pequena, voltar para a família, numa coisa grande que ajuda todo mundo. A Bisa ficaria muito orgulhosa. Ricardo se emocionou ao ouvir as palavras de Sofia. Ela agora tinha 8 anos, mas carregava dentro de si toda a sabedoria que Conceição havia plantado. Após a cerimônia, quando todos já haviam ido embora, Ricardo e Sofia ficaram sozinhos no centro. Sofia, você se lembra daquele dia na festa do hotel quando você me disse para ligar para sua vovó? Lembro sim. Por quê? Você sabia que aquilo ia mudar minha vida completamente? Sofia pensou por um momento. Não sabia. Só sabia que a Bisa estava triste porque você não voltava. E eu não gostava de ver a Bisa triste. E por que você teve coragem de falar com um estranho? Porque a Bisa sempre dizia que quando a gente ama alguém,
A gente faz qualquer coisa para deixar essa pessoa feliz. Eu amava a Bisa e queria deixar ela feliz. E conseguiu. Você conseguiu deixar ela feliz e me trouxe de volta para casa. E agora nós somos uma família de verdade, né, tio? Somos sim, Sofia, para sempre. E vamos sempre cuidar uns dos outros. Sempre. Sofia sorriu e abraçou Ricardo. Então a Bisa tinha razão. Família é sobre estar junto, mesmo quando as coisas ficam difíceis. 3 anos se passaram desde aquela conversa. Sofia, agora com 11 anos, havia se tornado uma jovem responsável e carinhosa. Continuava frequentando o centro, mas agora também ajudava como voluntária nas atividades com crianças menores. Ricardo havia encontrado um equilíbrio perfeito entre sua vida empresarial e seu compromisso com a comunidade. Seus negócios prosperavam, e ele havia se tornado uma referência em responsabilidade social empresarial. Fernanda havia se casado com um professor que conheceu durante uma atividade no centro. Sofia ganhou não apenas um padrasto carinhoso, mas também 2 meio-irmãos que adorou desde o primeiro dia. A família havia crescido, mas os valores plantados por Conceição permaneciam como base de tudo. Uma tarde, durante uma atividade no centro, uma menininha de 4 anos se aproximou de Sofia. "Sofia, você pode me ajudar? Estou com saudade da minha vovó", disse a criança. "Claro. Onde sua vovó está?", perguntou Sofia, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Ela mora longe. Minha mamãe disse que não podemos visitá-la porque não temos dinheiro para a passagem." Sofia olhou para Ricardo, que estava observando a conversa de longe. Ela se lembrou de todas as lições que Conceição havia lhe ensinado sobre ajudar quem precisa. "Sabe o que vamos fazer?", disse Sofia para a menina. "Vou falar com meu tio. Ele é muito bom em resolver problemas de família." Ricardo se aproximou das duas. "Qual é o problema, meninas?", Sofia explicou a situação da menininha. Ricardo ouviu atentamente e depois se dirigiu à criança. "Como é o nome da sua vovó?", "Dona Irene. Ela mora em Petrópolis." "E há quanto tempo vocês não se veem?", "Muito tempo. Acho que uns 2 anos." Ricardo olhou para Sofia, vendo nela o mesmo brilho nos olhos que havia visto em Conceição quando ela falava sobre ajudar alguém. "Vamos conversar com sua mãe para organizar essa visita", disse Ricardo para a menina. 2 semanas depois, a família da menininha estava reunida com a avó em Petrópolis. Ricardo havia não apenas custeado a viagem, mas também organizado uma surpresa. Um pequeno apartamento para Dona Irene no Rio, perto da filha, para que elas pudessem se ver sempre que quisessem. "Tio Ricardo", disse Sofia durante a viagem de volta, "você se lembra quando a Bisa dizia que boas ações sempre voltam para a gente?" "Lembro, sim." "Você acha que ela estava certa?" "Tenho certeza que estava." "Por quê?" "Porque você ajudou aquela menina a se reunir com a vovó dela, igual eu ajudei você a se reunir com a nossa Bisa. É como se fosse um círculo." Ricardo sorriu, mais uma vez impressionado com a capacidade de Sofia de encontrar significados profundos em situações simples. "Você está certa, Sofia, é um círculo, e esse círculo nunca para de girar. E a gente faz parte dele para sempre?" "Para sempre." Sofia se aconchegou no banco do carro, satisfeita com a conversa. "Tio, você acha que a Bisa está orgulhosa de nós?" Ricardo olhou para o céu através do vidro do carro. "Tenho certeza que está, Sofia. Tenho certeza que está." Hoje, 5 anos após aquela festa no Copacabana Palace, Ricardo olha para sua vida e mal consegue acreditar na transformação que viveu. O empresário solitário que acumulava riqueza sem propósito se tornou um homem que encontrou significado verdadeiro na família e na comunidade. O Centro Comunitário Conceição se tornou referência nacional em educação comunitária. Sofia, agora adolescente, já fala em estudar pedagogia para continuar o trabalho do tio. A família cresceu, mas os valores permaneceram os mesmos. E tudo começou com uma menina de vestido vermelho que teve a coragem de se aproximar de um estranho e sussurrar palavras que mudariam 2 vidas para sempre. "O senhor precisa ligar para minha vovó, ela está esperando há 20 anos." Fim da história.
Agora me conta o que você achou dessa história de reencontro familiar e superação. Você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas completamente? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Gostou da forma como Sofia trouxe o tio Ricardo de volta para a família? Adoraria ler seus pensamentos sobre essa jornada emocionante.